Fala galera, novamente Sexta Pop aqui. Sexta Pop, Terceiro bloco, terceiro episódio, terceiro vídeo, sei lá, terceiro coisa que a gente tá gravando aqui. Pra você ficar mais atento, né? Pronto, é isso mesmo, galera. Sexta Pop aqui, discussões sobre cultura pop, né, em Sergipe e Aracaju, né, nossos principais focos. E a gente tá discutindo aqui o que é que seria pop, né? O que é pop, principalmente aqui no nosso estado. Mas você que tá acompanhando aí o primeiro episódio, né, o primeiro capítulo, do primeiro corte. Parte 1, capítulo 1, bloco 1, programa 1. Isso aí. Você acompanhando essa primeira parte, você percebeu ali que a gente trouxe, né, os conceitos de pop e tal, trouxe algumas ideias para a gente analisar, mas também na segunda parte a gente tentou trazer isso aqui para o nosso estado, entender como é que seria essa proposta mais popular, né, mais massificada. Mas a gente vai apresentar também um contraponto que também é massificado, né, que também pode ser chamado de impopular, né, para alguns, mas... É porque é um nicho mais assim, né, literalmente abaixo da subsuperfície do pop, né, vamos dizer assim. Então, galera, ó, para você que tem algum... Pode ser que você é estudante de comunicação, né, ou aí é formado em comunicação, tem alguns conceitos que é colocado justamente nesse aspecto sobre publicidade, né, um conceito chamado de underground e mainstream, né? O que é que seria um mainstream? Um mainstream é aquilo que é o que é mais divulgado, né? O que é colocado como mais apresentado à população. Certo. Então seria mais aquela ideia da cultura pop mesmo, massificada, industrializada. Massificada, industrializada. Eu quero construir algo, fazer algo para vender. Isso. Tá, beleza. Mainstream. Extremamente midiático. Tá. Ou seja, a mídia é a sua principal força. Certo. Porém, vai ter um que ele não é tão midiático assim. Dentro das mídias mainstream. Eles vão ter mídias especializadas, né? Grupos ali que vão falar, tal, que vão discutir, e ele não vai estar tão à mostra, né? Sim. Assim, para a população, para a massa em geral. Isso a gente chama de underground, né? Ou o subterrâneo, né? O mundo subterrâneo de alguns... O mundo invertido aí. Isso mesmo, de algumas propostas, ou chamado de lado B, né? Também, sim. Que seria justamente... Alguns podem não conhecer o que seria lado B, né? Então, tem gente que pode não saber o que é, né? Mas o lado B... Ricardo é bebê. Ricardinho é 18 anos ainda. Ele não sabe o que é um disco. Ricardinho é da época da Peppa Pig, gente. Ele é recente, Quando tinha os discos de vinil, né? Pra você que não conhece também o disco de vinil, era aquele discão assim, grandão, né? Que era... existia os dois lados, né? Sim. O disco era gravado, né? O lado A era o lado mais comercial, né? Ou seja, a parte da frente do disco era o comercial. Músicas que eram tocadas mais na rádio, ou em novela, né? Ou principalmente rádio, né? A gente pega como a maior mídia da época, que hoje tá os streams, né? Disputando, mas o rádio ainda não é muito forte. Hoje, basicamente, seria o que a galera... Os singles. Isso. Que aí vai um artista, por exemplo, lança uma música... E essa música é a música que vai comercializar o CD, ou CD não, né? Vai comercializar lá a parte do Spotify, vai comercializar o artista. É isso. Até durante um tempo era chamado de carro-chefe, né? Certo. A música carro-chefe da banda vai ser essa daqui, é o que vai vender o disco. Tá. Porque antes, né, o que a galera, pouca gente pode não saber, é que você tinha que ter uma música carro-chefe para poder vender o disco inteiro. Então você não comprava uma música. Então você tinha que comprar o disco de 12 faixas. Diga aí, velho. Como os astecas faziam. Hoje você ouve uma música quando quer. Isso. Uma música só. Antes de comprar. Pra ouvir uma música, você tinha que comprar 12 músicas. 12 músicas. Tem que comprar o disco inteiro. Os maias faziam isso, gente. Interessante. Exato. Então, anterior aos maias, os pré-históricos, o vinil, então, de um lado, tinha o lado A, que eram as músicas mais conhecidas. O cassete é mais recente do que o vinil. A fita? É mais recente que o vinil. Fita, gente,
explicando pra pessoa. Mostrando a cidade aqui. Ricardinho, a fita cassete. Então, a fita cassete, gente, era uma coisa plástica que tinha literalmente uma fita dentro, que tinha uma gravação. E também você tinha o lado A da fita e o lado B da fita. Porque não cabia uma hora completa em um lado da fita só. Você tinha que gravar dos dois lados para completar uma hora e meia. Isso mesmo. Então, o lado B eram as músicas as menos conhecidas, né, daquela banda. Então, às vezes, eram músicas mais experimentais, né? A banda explorava, o cantor explorava novas ideias. Então, o lado A era a música mais vendida, as músicas mais vendidas que podiam estourar com mais facilidade, as mais pop, ou seja, que seguiam fórmulas, né, de gêneros musicais. E o lado B eram os experimentais, os undergrounds, né? As músicas mais undergrounds. Ou seja, então, o underground é aquele que não está na mídia, né? É aquilo que está escondido, né? E aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, a gente teve diversos eventos, né, que movimentaram justamente esse cenário, né? Um cenário mais underground e que foram muito importantes para o desenvolvimento cultural da cidade, né? E é um ponto bem legal da gente discutir, que é justamente esses festivais alternativos que a gente teve aqui no nosso estado, né? E que alguns anos atrás também a gente poderia considerar um pop, por mais que ainda se mantivesse alternativo a um grande público, mesmo assim você ainda tinha um grupo cativo, né? Uma galera que frequentava. E eram eventos, gente, que atraía muita gente, e eventos que se mantiveram por muitos anos. Exato. Em Aracaju, né? Ó, até o Ricardinho, ele colocou aqui já uma foto pra gente, né? A gente fez uma busca, né? Uma busca ativa aí na internet, que era justamente, né, para alguns mais novos não vão saber o que foi isso, né? Esse movimento aí. Esse movimento que aconteceu, mas foi um movimento que acontecia ali na Praça do Mercado, né? Que Mercado era Central ali. a Praça Central, que era o projeto Rua da Cultura. Rua da Cultura, sensacional. Projetaço. Então, explica aí, Clebinho, você que frequentou mais. Explica aí. Rua da Cultura, galera, era praticamente um evento cultural que foi criado por um grupo teatral chamado Estrutífera Naves. E aí evoluiu para fazer shows, para trazer eventos de vários artistas nacionais tocavam também na Rua da Cultura. Isso. Mas o foco era aqui a galera de Aracaju. O cenário musical de Aracaju. Então quem tinha banda, gente, e era qualquer estilo que você quisesse ir. Não ficava restrito, não era um evento só pra rock, não. Se fosse MPB, se você fosse metal, qualquer grupo que quisesse tocar. Reggae. Sim, né? Tivesse conhecimento. E era assim, era no dia extremamente avessa, o que a galera não pensa em festa, a galera pensa em preguiça, que é segunda-feira. Segunda-feira. Era segunda-feira à noite, entre os mercados centrais. Começava por volta de umas 6, 7 da noite ali e ia até umas 10, 11, até mesmo varava a madrugada. E era um evento muito legal, velho. Agora, assim, era um evento que sempre contava com 7 bêbados. Sempre tinha lá os que eram os espectadores mesmo, fiéis. Exato. Né? Mas atraía muita gente. Vocês podem perceber aí pela própria imagem, né? Tinha os barzinhos. Então, muita gente ia passar mesmo a noite lá, jogando aí xadrez, véio, jogando dama. Tinha gente que ia para desenhar, fazer arte. Então, era assim, era um contexto muito legal, né? Você tinha uma festa ali, e é uma festa literalmente popular. Exato. Porque era gratuito. Você não pagava R$1 para estar aí. Isso que é interessante. Era um projeto que toda segunda montava esse palco lá. E quem quisesse lá ler sua poesia, quem quisesse se mostrar, ia para lá. Então, assim, é um evento que tá muito no meu coração. A gente vivenciei muito. Minha adolescência foi muito aí. Curtindo o show de segunda-feira. Eu não era um dos 7 bêbados. Às vezes. Às vezes a gente exagerava um pouco. Se empolgava. Mas geralmente ele tava lá também. E eu tenho orgulho de dizer que já cheguei a tocar na minha época. Eu tinha banda, né? Marlone também tocou lá. Uma das primeiras apresentações, né, ao vivo, né? Quem teve com a banda antiga que eu tinha uma banda de emocore, galera. Olha que muito louco, né? Então era uma época que o emo tava em alta. O emo era pop. O emo era pop. Então, até era uma discussão que se tinha, né? Sobre Você o tinha rock. Franjinha também, velho? Dava olho preto. Não cabia, né? Então, mas era interessante que era justamente a discussão que se tinha sobre o rock no Brasil, né? Sim. E que a galera questionava justamente essas bandas mais pop, porque dizia que o rock no Brasil não era pop. Mas sim, o rock no Brasil era pop.
né? Os anos 80, 90, né? Até 2000 ali 2000. O rock era muito evidente, né? Exato, fazia parte da indústria popular, né? Então, aí quando surge o movimento emo-core, a galera, que nada, o rock é underground, lá, não, pô, fazia parte daquele meio. Então, a gente participou, chegou a tocar umas 2 ou foi 3 vezes na Rua da Cultura, né? Era aquele mesmo público, os bebinhos, né? E os amigos que saíam do trabalho, ia lá ver todo mundo com aquela cara de cansado de segunda-feira já, mas estava lá curtindo. E era bem legal porque era justamente onde a gente passava a conhecer novas bandas. Sim. Né? Bandas autorais, bandas covers, né? Que estavam ali tentando sobreviver no cenário, que é extremamente complicado, né? Aqui em Sergipe, principalmente se a gente for entender esse cenário underground, que o rock em Sergipe não é pop. Né? Hoje não era o conversa, né? Ele não existe, aí a gente coloca as camadas, né? Existe o underground mais superfície ali e tem o underground mesmo, que a gente vai ter, claro, tem alguns eventos que rolam aqui em Aracaju, no nosso estado, que são bem undergrounds mesmo, né? Sim. Ainda existe, ainda existe, a gente vê alguns tem Silvio aí, que é um dinossauro do rock sergipano, tem a Freedom, que é ali perto da catedral mesmo, toda sexta e sábado, ele tem show. Tem show ali, então, né? Tem a galera vai... sessões, e são bacanas. E são, sim. Né? As bandas são legais, o público participa, sim. Né? Então, mas é um underground do underground mesmo, né? É o terceiro nível, assim, do metrô. E ainda tem alguns shows também, até shows de bandas nacionais ainda de rock que vem, né? A gente tem Capital Inicial, que vai fazer show recente, a gente tem, no grandes projetos do estado mesmo, tem ainda Titãs, que são aquelas bandas mais antigas, que vieram ainda, né? Isso. Um outro também movimento que tinha aqui, velho, foi o Panca. O Panca, ele foi de 99 a 2004, se eu não me engano. Diga aí, velho, 99, 2004. Diga aí. 200 anos atrás, gente, tá? Quase. Aí muitos de vocês não eram nem nascidos. Mas o Panca foi um evento aí que se tornou bem popular também aqui. Pra perceber que é antigo quando tem o nome, Espaço M's. Galera de Aracaju, Espaço M, né? Que foi até uma discussão bem legal, que durante um bom tempo Aracaju não tinha casa de show. Teve Augustus. O Augusto que fechou. M's que fechou. É mesmo. Que ficou um bom tempo, né? Sem casa de show. Aí o centro de convenções também passou um tempão de reforma. E você só tinha algumas praças, né? Então, sim, as praças, o mercado, né? A Praça da Atalaia, né? O centro de exposição ali da Atalaia. Mas agora voltou a ter algumas casas, né? Algumas casas de show. Até o centro de convenção hoje também é um espaço de eventos, né? De shows também. Isso. Você falou aí muito dessa parte do Emes, né? Pra quem não sabe, gente, o Emes é onde hoje é a Pisolar, ali no Inácio Barbosa. Isso, certo? E o Augustus, pra quem não sabe, era do lado do Rio Mar. Era literalmente, era o Shopping Rio Mar, e do lado do Shopping Rio Mar tinha a casa de show Augustus. Que era de frente pro Rio, né? E tal, foi demolida a casa, né? Foi. Ali não tem mais nada, mas o Punk, a gente e trazia muita gente de fora também do estado. Então vinham muitos artistas nacionais pra cá pra tocar. Olha, tem ali Los Hermanos, velho, que é Ana Júlia, a famosa Ana Júlia. Garage Fuzz, que é a banda de São Paulo também. Torture Squad, também, que é de São Paulo, que é de metal. Então, assim, tem muita banda daqui. Aí tem o Warlord, que é a banda daqui também. Ouro Blues, que é a banda daqui de Aracaju, de Sergipe. Que ainda existe hoje na sofrência ainda, mas ainda existe, né? E ó, Lacertai também, que é um cara que também ganhou uma projeção nacional. Então, assim, aqui foi um dos shows, tá? Eles fizeram vários eventos. Aqui tinha evento que era na fábrica, a fábrica abandonada. Então, assim, era evento literalmente underground, né? Um outro também que chama muita atenção, velho, o Derrota Fantasy. Derrota. Que esse aí, galera, era literalmente uma derrota, velho. Clube 80, né, ainda na época. Esse aí eu fui. Saiu teve Raimundos Massacration, Pera Letícia e... Bandas nacionais, né? Era. Raimundos Massacration. E aí já tinha também algumas bandas daqui, né, que, por exemplo, a Clube 80, a Black Gaga, né? Então, tipo, o Derrota Fantasy, ele era um evento que ele era concorrente ao Odonto Fantasy. Pra quem não sabe, o Odonto Fantasy é uma festa que tinha aqui, que era da galera de Odonto, e ficou bastante pop. Exato. Porque trazia só galera nacional, gente de peso, e era onde a galera investia milhares de reais para poder fazer fantasias elaboradas. E o Derrota, se tivesse eu já fui de estudante de universidade, eu tinha uma roupa
que era do evento de um encontro de estudante. Eu botei a blusa de estudante, a bermuda e a mochilinha. Pronto. Já foi de fantasia. E o interessante do Derrota, né? A relação entre o Derrota e o Odonto é que era justamente o Derrota era pra galera que não tinha dinheiro pra ir pro Odonto. Né? É bem mais barato. Isso. E também outro ponto interessante, a gente fala da ideia, né, da Odonto Fantasy, que era uma grande festa pop. E isso era em uma época em que as redes sociais não estavam tão fortes assim ainda. A gente já tinha o Facebook, né? O Facebook já estava bastante evidente. Fotolog, o Flickr, que eram as redes sociais de foto. Né? Mas era o Orkut, né? Ainda, Orkut, né? Véio. O Orkut estava finalizando, mudando pro Facebook. A gente não tinha esse peso tão grande ainda das redes sociais. Mas já existia, né? A galera que não... hoje a gente podia chamar do Instagramável, né? O local onde a galera ia para tirar foto para dizer que foi pro Odonto. Né? Um ponto foi interessante, né? Que a gente vai falar isso mais lá na frente, mas eu vou só puxar um pouco. Eu estava até dando esse exemplo para uns alunos, que era essa relação do status, né? De você tirar foto, de você dizer que participou da Odonto. Né? É um status. Era a mesma coisa do Precaju. Sim, o abadá, você o abadá. Não tá na pipoca, você é no abadá. Então, era quando acabava, né, o Precaju, ficava uma galera vendendo os abadás, né, em varal ali na beira-mar e tal, e a galera comprava pra dizer que participou, que foi pro bloco, né? Então, hoje a gente tem a moda academia, né? Então a galera tem roupas de academia. Mas antes a galera ia pras academias com os abadás. Abadá é a roupa de academia. Era a roupa de academia. Você chegar lá com a camisa do Nana Banana, galera. Então, Nana Banana, galera, pra quem não conhece. Status. Aí tem que estar traduzindo. O Nana Banana era um dos blocos, né, mais caros, né? Porque era com chiclete com banana e tal. E tipo, a galera, não, pô, eu saí no Nana esse ano, né? É a questão do status. É a questão do E status. o derrota, literalmente, é você derrotado mesmo. Quanto pior a fantasia, melhor, velho. Isso, aí tinha os prêmios de piores fantasias, né? É maravilhoso, gente. Isso aqui era festa. Quando a gente sabia se divertir. Isso aí, eu lembro muito bem desse evento aí que teve Raimundos e Massacration, foi muito legal. E o outro, gente, que até hoje, né? Então, que é bem legal pra gente fechar aqui esse bloco, que é o Rock Sertão, velho, que tá aí, não sei qual sua edição já. Mas o que é mais legal ainda desse alternativo e de fazer essa parte pop, por exemplo, é interessantíssimo, porque é resistência também. Isso. Né? O Rock Sertão mesmo, gente, é feito lá em Nossa Senhora da Glória. É o interior do estado de Sergipe, tá? E lá respira o Rock Sertão, porque além de ter shows, teve Barão Vermelho, teve, né, que é uma banda nacional, mas eles também trazem eventos em escola, tem um monte de evento artístico envolvido no meio. Então, Rock Sertão, por exemplo, é resistência, pô, todos os anos, e se tornou um ponto da cidade mesmo, que todos os anos tem. Ficou algo... Esqueci a palavrinha, mas... Ficou repetitivo, ficou recorrente, faz parte hoje do ponto cultural mesmo da cidade. Então, assim... É o calendário cultural, né? E então... é alternativo também, e é resistência hoje ainda, né? Isso, tenta manter esses eventos, muito legal. Então, galera, a gente pega esses contrapontos, né? Quando a gente estava analisando essa parte do pop, né? Como o projeto midiático, industrial, mas também a gente vai ter uma galera do underground aí tentando sobreviver, né? Tentando fazer frente aí a essas discussões, que também, em alguns momentos, se torna até mesmo pop dentro do underground. É ainda que entre as contradições, isso que é legal. A gente teve aqui, por exemplo, em Aracaju, né? Um grande evento, né? Que era o evento de bandas covers, né? Sim. Que era o Coverama. Né? Então, o Coverama foi um evento muito pop aqui pro rock de Sergipe. E a galera ficava esperando mesmo, isso, né, velho? Ficava esperando tanto é que passou um bom tempo sem o Coverama e depois voltou agora, né? Com o Discovers, né? Que é um evento também... É bem parecido, né, o esquema e tal, mas que aí dá possibilidades aí para novas bandas surgirem, pra galera aí conhecendo o novo cenário, né? Mas espero que você tenha gostado aí do alternativo. Pra quem não conhecia muito desse rolê aqui, quem lembrar, quem participou, joga o comentário também. Mas como este alternativo, ainda existe também os grandes eventos, né? Que vai ficar guardado aí pro próximo bloco. Valeu, galera. Até mais.